Observe que o exercício pede para encontrar as equações para o círculo oscilador da parábola 1 meio de x² em dois pontos, na origem e no ponto 1,5. E pede para traçar esses dois círculos. Na origem é relativamente simples de fazer, uma vez que a parábola também é simétrica em relação ao eixo y, então fica fácil de encontrar as equações para o círculo, a equação do círculo na origem. Porém, para o ponto 1,5, isso vai ser um pouco mais difícil, como a gente vai poder observar. Então, vamos lá. A gente sabe, né, que a equação para a curvatura, já que o raio do círculo oscilador é o inverso da curvatura, para uma circunferência, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a curvatura é 1 meio de y duas linhas, dividido para 1 mais y' ao quadrado elevado a 3 meios. Então, se eu pegar aquela expressão ali e derivar, 1 meio de x², a gente vai ter que y' vai ser x e y duas linhas vai ser 1. Logo, a gente vai obter que a curvatura depende de x, né? Vai ser o módulo de 1 dividido para 1 mais y' é x, então vai ficar x ao quadrado, elevado a 3 meios. Só que o módulo de 1 é 1, sobre, então, 1 mais x² elevado a 3 meios. Ou seja, essa é a expressão para a curvatura, então a gente vai poder usar tanto para a origem quanto para o ponto 1,5. Com isso, então, a gente vai fazer agora os cálculos para o ponto na origem. Então, para 0, 0, temos coordenada x vale 0, né? X igual a 0. Então, quanto é que vai ser a curvatura? A curvatura na origem vai ser 1 sobre 1 mais 0 ao quadrado elevado a 3 meios. Então, a curvatura na origem vai ser 1. Bom, temos a curvatura na origem. Precisamos encontrar agora o raio do círculo oscilador. O raio do círculo oscilador, vou chamar de ρ igual a 1 sobre a curvatura. É o inverso da curvatura. E aí, com isso, basta eu substituir. Depois a gente faz para o outro ponto, vamos fazer em etapas. Então, o meu ρ vai ser 1. E aí, por simetria, a gente só falta, como eu já tenho o raio do círculo oscilador, para encontrar a equação, falta o centro. É só isso que falta. Para encontrar o centro, eu faço o desenho da parábola. Então, digamos que eu tenho aqui o meu eixo y, aqui o meu eixo x. E aí a minha parábola aqui, tangenciando a origem, y igual a meio x². E o círculo oscilador, que eu vou desenhar em verde, tangenciando a origem. Deixa eu ver se eu consigo fazer um círculo melhor. Então, esse aqui é o meu círculo oscilador. Não está bem simétrico, porque a minha parábola também não está tão simétrica em relação à origem. A minha lousa não tem uma qualidade muito boa, então, mas é isso que a gente quer. Está aqui. Bom, então, por simetria, o que eu tenho? Se a gente olhar, né, o raio do círculo oscilador deu 1. Então, uma unidade aqui no eixo y, uma vez que o círculo tangencia aqui a parábola na origem, então o raio tem tamanho exatamente 1. Então, por simetria, o centro vai estar exatamente nesse ponto. Então, o centro tem coordenadas 0 no x e 1 no y. Então, o centro do círculo
eu vou chamar de C igual a 0,1. Logo, a equação do círculo oscilador vai ser quem? A equação a gente sabe, né? É x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio, que eu chamei de ρ ao quadrado. Uma vez que o centro é 0 no x e 1 no y, e o raio é 1, então eu vou ficar com x² mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. E essa é a nossa, então, expressão para o círculo oscilador. Bom, daí agora a gente pode pensar, como que a gente vai poder encontrar agora o outro círculo oscilador no ponto 1, meio? Então a gente vai fazer o cálculo novamente para o ponto 1, meio, temos o x vale 1. Como o x vale 1, a curvatura que depende de x, né, que era o módulo do y, duas linhas, dividido para 1 mais y', que era x, né, ao quadrado, elevado ao quadrado. Elevado a 3 meios. Então, isso aqui vai nos dar o módulo de y duas linhas, que é 1, dividido para 1 mais 1 ao quadrado, elevado a 3 meios. Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 3 meios. Para quem tem alguma dificuldade, né? 2 elevado a 3 meios é 2 raiz de 2, mas a gente pode escrever assim, né? Isso aqui é 1 sobre raiz quadrada de 2 ao cubo. Só que 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2. E a raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, isso é 1 sobre 2 raiz de 2. Então, está aqui a nossa expressão, o nosso valor da curvatura. Então, o raio do círculo oscilador é ρ igual a 1 sobre a curvatura. Ou seja, 2 raiz de 2. Uma vez que o inverso de 1 sobre 2 raiz de 2 é 2 raiz de 2. Com isso, agora está faltando apenas encontrar o centro desse círculo oscilador. O raio a gente já tem. Eu vou fazer um desenho novamente da minha parábola. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, e a minha parábola tangenciando na origem y igual a meio x². Bom, ele quer o ponto 1 meio, né? Ou seja, se o x é 1, o y vai dar meio. Então, por exemplo, o ponto 1 no x e meio no y está aqui. Algo parecido com isso. E eu sei, então, que o meu círculo oscilador vai tangenciar essa parábola nesse ponto. Então, eu vou desenhar uma circunferência aqui. Algo parecido com isso. Então, está aqui a minha circunferência. Ou seja, o meu círculo oscilador é esse. Qual é a dificuldade? Encontrar o centro desse círculo oscilador que está em alguma posição por aqui. Ou seja, dá para entender que, dá para ver, né, que o x vai ser negativo e o y, aparentemente, o y vai ter que ser positivo. Isso a gente tem certeza. Bom, como é que a gente vai encontrar esse centro, né? A gente vai trabalhar somente com vetores, só a partir de vetores. Então, o que eu vou fazer? Não dá para usar simetria aqui, porque eu não tenho muita noção de... Eu não tenho como saber essa distância. Essa distância eu até sei, né? Eu sei que essa distância aqui é o raio do círculo oscilador, que é 2 raiz de 2. Poderia tentar usar geometria e encontrar as coordenadas desse centro x0, y0. Poderia. Só que vai dar um pouco de dificuldade. O que a gente vai fazer é o seguinte.
usando os conceitos de cálculo e de vetores, a gente vai encontrar esse centro de maneira bem simples. Existe uma reta tangente à parábola exatamente nesse ponto aqui, que eu vou chamar esse ponto de P0. Então, em P0, eu não vou dizer exatamente que eu não preciso encontrar a reta tangente, eu só preciso encontrar o vetor diretor dessa reta tangente. Eu vou dizer que em P0 existe um vetor tangente que eu vou chamar de R' no ponto 1, né? Podemos dizer, né? Porque o x é 1, então eu vou chamar de R' de 1. Em P0, o vetor tangente à parábola. Aí, como eu quero encontrar o vetor tangente à parábola, eu já vou escrever a equação vetorial da parábola. Quem é a equação vetorial da parábola? Se eu usar o x como parâmetro, x é x, então a coordenada x é x, e a coordenada y é 1 meio de x quadrado. Com isso, o vetor tangente é R' de x, né? Então, o vetor tangente à parábola, então eu escrevi ela vetorialmente. Se o aluno está com dificuldade, chama o x de x, usa o x como parâmetro. Se quiser chamar o x de t, também pode. E o y é o próprio 1 meio de x quadrado. Então, a coordenada x é x e a coordenada y é 1 meio. E aí, o vetor tangente é a derivada disso aqui. R' de x é 1. Então, se eu derivar a coordenada x, vai dar 1. E se eu derivar a coordenada y, vai dar x. Como eu quero o vetor tangente no ponto, então se eu pegar o ponto 1, meio, o que a gente vai encontrar? Eu vou encontrar que o meu vetor tangente vai ser R' de 1 igual a 1, 1. Só trocar o x por 1, né? É 1, 1. Ok. E agora a gente vai ver a utilidade de se trabalhar, por exemplo, com vetores unitários e não com vetores com um vetor qualquer, por exemplo, de um tamanho qualquer. A utilidade vai ser trabalhar com vetores unitários. Não precisa ser ainda, mas a gente vai ver a utilidade de trabalhar com vetor unitário. Esse vetor precisa ser unitário? Não, não precisa. Pode ser desse jeito? Pode. Mas o próximo vetor que a gente vai encontrar, a gente vai transformar ele em unitário e eu vou explicar o porquê. Bom, esse é o vetor tangente. Quando eu volto no desenho, eu acho que todo mundo sabe, né, que o raio é ortogonal à reta tangente aqui, né? Então, esse vetor tangente pertence à reta tangente, à circunferência, e o raio é ortogonal à reta tangente. Então, eu vou encontrar um vetor que aponta nessa direção aqui, por exemplo. Eu não sei o tamanho dele a princípio, mas vou chamar esse vetor de V. E esse vetor V, ele é ortogonal ao R', porque o R' está na reta tangente. Então, eu vou dizer o seguinte, existe um vetor V de coordenadas AB, que é ortogonal à reta tangente. E o vetor V, claro, né, aponta na direção do x0, y0, p0. Ó, só lembrando, né, esse ponto p0 é o nosso ponto 1 e 1 meio, né? 1 e meio, né? Então, esse é o nosso ponto p0. Então, eu vou dizer o seguinte, portanto, o vetor V é ortogonal. Eu só posso dizer o vetor V uma vez que eu expliquei ele ali no... Ele está no desenho e está na direção ali da reta que contém o raio, né? Ortogonal a R' de 1, que é 1. Então, o que eu sei? Dois vetores são ortogonais ou perpendiculares. Eu sei que o produto escalar de V com o vetor R' de 1 vai dar 0. Aí eu digo que se V, como eu estou no plano, tiver coordenadas AB, então, o que eu posso concluir? Que se eu fizer esse produto escalar aí, vai ter que dar 0. Então, se eu botar o vetor V é AB,
o vetor R' o vetor R' é 1, 1. Isso tem que dar 0. Então, eu vou ficar com o produto escalar vai dar A vezes 1 vai dar A, e B vezes 1 vai dar B, igual a 0. Ou seja, A igual a menos B. Existem infinitos vetores que fazem isso aqui. Então, se B igual a 1, isso implica que o A é menos 1, né? Se o B for 1, o A só pode ser menos 1. E aí vem agora a história de se trabalhar com vetores unitários. Então, o vetor V tem coordenadas 1, 1. O que acontece então? Se o V não for unitário, fica difícil encontrar o raio. Porém, se o V for unitário, eu sei que existe um vetor tal que, se eu pegar esse cara aqui e transformar em tamanho 1, né, achar o versor dele, eu sei que existe um vetor que é o raio vezes esse cara aqui, porque esse cara tem tamanho 1, quando eu multiplicar pelo raio, o vetor que eu vou encontrar, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de W, eu sei que W vai ser o ρ vezes o vetor unitário aqui que eu vou pegar de V. E isso, uma vez encontrando o W é o ponto x0, y0, menos o ponto P0. Como eu tenho o ponto P0, eu encontro x0, y0. Então eu vou fazer exatamente isso. Vou transformar esse V, né, vou encontrar o versor dele, que é um vetor unitário. Vou chamar de U, por exemplo. E seja U, eu acho que todo mundo sabe, né? Que se eu pegar V e dividir pelo módulo de V, isso dá um vetor unitário. Seja U um versor de V. Então, Antônio, tu não poderia já ter feito estrategicamente, ao invés de ter chamado B de 1, ter chamado B de 1 sobre raiz de 2, porque aí o A ia ser menos 1 sobre raiz de 2, automaticamente o V seria unitário. Poderia. Mas a escolha aqui do B é arbitrária, poderia escolher qualquer valor. Então, um vetor V, se eu pegar o V com coordenadas 1, 1, o versor U vai ser o módulo de V, né? O módulo de V vai ser raiz de 2, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o nosso vetor U vai ser menos 1 sobre raiz de 2. Eu acho que eu havia errado aqui, né? O A é menos 1. E aqui é 1 sobre raiz de 2. Bom, o que acontece agora? Temos um vetor unitário que aponta na direção de V. E, como é unitário, tem tamanho 1. Então, o que eu sei? Então, posso chamar de vetor raio? Posso. O vetor W vai ser igual a quem? Vai ser simplesmente ρ vezes o vetor U. Por quê? O vetor U tem tamanho 1, o ρ é o raio do círculo, então W, o módulo de W, o tamanho dele vai ter exatamente o tamanho de ρ. E eu quero as coordenadas dele. Então, W, a gente viu que o raio era 2 raiz de 2, que multiplica menos 1 sobre raiz de 2, que é o meu U, e 1 sobre raiz de 2. Com isso, o meu W vai ser quem? Se eu multiplicar, vai cancelar o raiz de 2, vai dar menos 2 e 2. Esse é o nosso W, que aponta lá na direção do raio. A gente pode chamar de vetor raio, digamos assim. Bom, aí agora o que acontece? Está faltando encontrar quem, né? Está faltando encontrar a origem. Mas se eu olhar lá no meu desenho, eu tenho o ponto x0, y0. E tinha aqui na minha parábola, né, o ponto 1 e 1 sobre 2.
E esse aqui é o meu W, que eu acabei de encontrar. E o círculo osculador que a gente tinha, né? Tangenciava a circunferência e tinha centro em x0, y0. Então, o W, que vai ser o meu vetor raio, é o ponto x0, y0 menos esse ponto aqui. Mas W é o ponto x0, y0 menos 1,5. Bom, mas eu tenho W, né? Então, quem vai ser o meu x0, y0, digamos assim, vai ser o vetor W mais 1,5. Basta passar a coordenada, esse ponto aqui. E aí, então, quem é o meu x0, y0? O vetor W, menos 2, 2, mais 1,5. E aí basta dizer, então, que as coordenadas do centro, né, vão ser menos 2 e 1, que vai dar menos 1. Pode botar aqui com parênteses, menos 1. E 2 mais meio, que é 5 meios. Então, essas são as coordenadas do centro. Aí eu jogo na equação do círculo, né? Então, o círculo osculador tem equação x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Tem um centro, então aqui vai dar mais 1 ao quadrado, mais y menos 5 meios ao quadrado, e o raio ao quadrado, que é 2 raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 8, né? Então está aqui a equação do círculo osculador, a parábola. Se a gente fosse desenhar, como ele pede lá simultaneamente, né? Vou só fazer um rabisco aqui sobre esse desenho. Aqui, então, estaria eixo x, eixo y. Eu tinha um círculo menor tangenciando, claro que essa circunferência aqui ela tangencia, digamos assim, a parábola. A minha parábola também não ficou muito algo parecido com isso. E aí eu tenho uma circunferência, a outra circunferência menor aqui, com centro aqui no 0,1. Então, dependendo do problema, por exemplo, ou eu uso essa ferramenta que eu usei, encontra um vetor tangente à curva. Como é uma circunferência, um círculo, então vai ser ortogonal, e a gente acaba conseguindo encontrar então o centro desse círculo osculador.